Povo de Deus, encerramos então aqui o nosso comentário no capítulo 119 de Salmos, que tem 176 versículos, e nós dividimos então esses versículos. Só ver aí os comentários anteriores para que você possa ter todo o acesso a todo o Salmo 119. Logo de cara, ele diz aqui: 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Aí depois, no versículo 148, os meus olhos antecipam-me à vigília noturna. E nós já olhamos outros salmos que ele fala também que ele, ao deitar, ele meditava na palavra de Deus. Então, no sentido geral dos salmos e também em outros textos bíblicos, você vê uma recomendação, você vê um direcionamento para você acordar meditando na palavra do Senhor, passar o dia meditando na palavra do Senhor e deitar e meditar na palavra do Senhor. Mas é o trabalho, pastor. Não. Quando fala meditar, não significa que você o tempo todo vai estar parado ali meditando. O ideal é você ter aquele tempo que você verdadeiramente para meditar. A sua devocional. E quando você estiver trabalhando, a tua mente vai continuar ligada no que você aprendeu. E todos os seus atos vão estar debaixo de um princípio da palavra, sempre se preocupando em fazer toda e qualquer coisa de acordo com a palavra. Ok? Então o ensinamento é esse. É o respirar da palavra. É. É o se alimentar da palavra não em um momento, mas em todo momento. Às vezes de maneira 100% focado nela, parado ali só dando atenção a ela e fazendo as outras coisas, continuando ligado. Percebe? Lembrando que emocionalmente falando, as ansiedades são aquele excesso de futuro, né? Ansiedade é excesso de futuro. Tua mente fica girando, girando e pensa em uma porção de coisa. Isso causa ansiedade. Mas se tua mente ficar girando, girando, girando e você pensando na palavra, vai produzir o quê? Vai produzir esperança, vai produzir segurança. Então, sempre processando ali a sua mente, fazendo que na sua mente entre muito mais palavra de Deus do que o mundo. Então, esse é um alvo de todo cristão, onde durante o dia, na mente dele, entre muito mais coisas de Deus do que coisa do mundo. É o que eu tenho falado. Transformar o mundo em sobremesa, que na verdade ele não é nem transformar, ele já é sobremesa, e colocar o mundo na posição que verdadeiramente ele é, de sobremesa, e a palavra de Deus como comida principal. Temos falado isso constantemente. E aí a mente está sempre cheia e isso vai produzir vida. Só que muitas vezes a nossa mente está muito mais cheia do mundo. E aí produz morte. Produz mais morte do que vida. Então você vê que o salmista ele vai estar falando sobre essas questões de estar buscando o Senhor de manhã, durante o dia, ao deitar. Está sempre meditando. Direta e indiretamente meditando. Ok? 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Viu? Ele é um Deus de perto, né? E também um Deus de longe, diz a palavra. Ou seja, ele é transcendente e imanente. Quando nós falamos que ele é transcendente, é aquela parte que não dá para conhecer de Deus. É muito elevada para nós. Ele é o Elion. Mas ele também tem a parte imanente, que ele nos permite conhecer. Então, diferente daquela teologia que nós temos aprendido, que é o deísmo, que Deus abandonou, ele é totalmente ausente de nossas, do mundo, ele é totalmente ausente da sua criação, não. Isso é deísmo. O teísmo tem nos ensinado que Deus criou e se importa assim com a sua criação. Então, tu está perto. Tu é um Deus que atende, se inclina, como diz o salmista, para os teus servos. Ele se importa com os servos dele. Então, ele está perto. Né? Entenda, mesmo que você não veja, ele está perto. 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos.
Eu sempre já falei várias vezes. Deus não tem relacionamento com o ímpio. Deus não tem relacionamento com o ímpio. O ímpio depende de nossas ações, da oração do povo de Deus. O ímpio é aquele que pratica impiedade. E lembrando, quando se fala de ímpio, se fala tanto daqueles que eram povo de Deus, como também daqueles que não eram povo de Deus, porque os dois praticavam impiedade. Sempre quando tu pensa em ímpio, é ímpio interno e ímpio externo, porque sempre existiu isso. Existem muitas pessoas com título de cristão, andando com Bíblia, orando, fazendo todos os preceitos, mas são ímpios, fazem maldade escondida. Fazem maldade por vício, praticam impiedade por vício, por sem vergonhice, por pilantragem, né? Por hipocrisia e também por falha, por fraqueza. Tem tudo isso aí. Ok? Pois não procura os teus decretos. Né? Porque o decreto, vai procurar o decreto de Deus? A luz vai procurar, as trevas vão procurar a luz? Não vai. João capítulo 3 fala que a luz não, as trevas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Porque o sol, ele mostra o defeito, como já pregamos. Percebe? A salvação, no caso estávamos dos ímpios, né? Pois não procuram o decreto de Deus. 157. São muitos os meus perseguidores. Mais uma vez, o salmista aí enfatiza que ele está passando perseguição. Normal. Quando você passa perseguição, você deve pensar assim: poxa, está se manifestando na minha vida algo que se manifestou na vida do salmista, algo que se manifestou na vida dos profetas de Deus, algo que se manifestou nos apóstolos e, acima de tudo, algo que se manifestou na vida do próprio Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um pouco desse povo de Deus em mim. Eu estou com característica de um profeta, eu estou com característica de um salmista, eu estou com característica dos apóstolos, eu estou com característica do próprio Jesus, porque assim como aconteceu com ele, acontece comigo também. Aleluia, que privilégio poder ter algumas características de grandes homens de Deus, né? Ser perseguido, né? Sofrer perseguição porque está mantendo o princípio. Isso é privilégio. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. 158. Mais uma vez, o salmista está mostrando que ele não está apegado a relacionamento com pessoas que têm comportamentos errados. Cristão não tem como ter relacionamento aprofundado com quem não tem práticas cristãs, com quem não tem princípios cristãos. Ué, pastor, mas tem pessoas que não são da igreja que têm princípios. Sim, tem princípios, mas não serve ao Senhor. Se você não está tendo nenhum tipo de atrito com o não crente, tem alguma coisa errada aí, filho. Porque se ele não é não crente, tu tem que pregar o evangelho para ele. E pregar o evangelho para ele é bater algumas feridas. É denunciar pecado. Entendeu? Mesmo assim, dá para ter uma amizade? Dá. Aí tá, se você prega o evangelho para ele, se você denuncia o pecado dele, né? E se isso não afeta o relacionamento de vocês, tudo bem. E se ele tem alguns comportamentos errados, mas ele contigo, ele não tem esse comportamento errado, é só tu tomar cuidado para indiretamente não respingar alguma coisa errada na vida dele. Você, pastor, não tem nada de errado que você acha que ele não tem. Então, sempre com o devido cuidado. Agora, se ele é ímpio mesmo, se ele pratica coisa errada, se ele tem aquela prática que é comprovado que ele faz errado, aí você tem que se afastar. Agora, se ele é um ímpio, um não crente, que tem, no mínimo, socialmente falando, postura normal, né? De bom cidadão, pagando suas contas, vivendo socialmente bem, você pode ter relacionamento com ele tranquilo. Mas não deixe de pregar o evangelho para ele. Não abra mão disso. Porque geralmente o ímpio aqui é aquela pessoa que tem práticas erradas. Agora, se você vê práticas erradas, se afasta, meu irmão. Se afasta, minha irmã. 158. Vi os infiéis e senti. Ah, sim, já falou. E senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. 161. Príncipes me perseguem sem causa. Mais uma vez, muito repetitivo. Isso aqui na realidade salmista. Perseguição sem causa.
pessoas que têm comportamento sem motivo algum, ok? Bom, se sem motivo já fazem, vamos trabalhar para que não haja motivo para que eles venham a fazer, não é isso? 162, observe que é príncipe, tá? É autoridade, não é uma pessoa normal, comum, é uma pessoa com autoridade fazendo lá no versículo 161. Agora sim, 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Tá vendo? Então ele fica fixado naquilo que traz esperança. Os grandes despojos é o despojo da guerra, né? Isso, quando já houve episódios no meio, na história de Israel, onde eles chegaram em determinado lugar, tinha um cenário de guerra, o exército que ganhou foi embora e deixou uma porção de coisa para trás. Isso aí é despojo, de mão beijada. Pegaram bens sem precisar lutar. Isso é despojo. Porque o despojo é aquilo que o vencedor leva de quem ele venceu. Então, o salmista está dizendo aqui, ó, é, cadê? Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grande despojo. Então, as promessas dele traz alegria, né? Produz alegria. A promessa do Senhor produz alegria como aquele que acha um despojo, haja bens sem ter feito merecimento por aquilo. Aí, dentro dessa palavra minha, isso nos faz lembrar da doutrina da graça, né? Que é o favor imerecido. Então, 163. Abomino e detesto a mentira. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você abomina, detesta a mentira? Há pessoas que jogam com a mentira. A mentira é ruim para muitas pessoas quando essa mentira não traz benefício. Mas se a mentira proporcionar sacrifício, para muitas pessoas, mentira é algo bom. E isso é terrível, isso é triste. Trabalhe com isso, abomine a mentira. 7 vezes no dia eu te louvo. Tá vendo aqui? Tem aquela ideia ali do dia todo ali, né? Na presença do Senhor, com a mente ligada no Senhor. Eu não fiz uma pesquisa hoje, mas nós já sabemos de outros estudos que o 7 é um número de perfeição para os hebreus. Porque no sétimo dia foi o dia que Deus descansou. O sétimo tem um, uma numeração assim, um dia especial para os judeus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver se 164, deixa eu ver. Não, não tem nada aqui não. De comentário na Bíblia Plenitude. Então, a ideia que principal que vem à mente é a ideia do dia a dia, como eu falei lá em cima, da pessoa que está sempre ligada com a mente no Senhor. É plenitude isso. 7 é plenitude. É um número de plenitude. Né? Então, o dia todo ali, em plenitude de atenção, de foco no Senhor. Ok? Encerrando, 172, a minha língua celebra a tua lei. A minha língua celebra a tua lei. O que a tua língua celebra, meu irmão? O que a tua língua celebra, minha irmã? Lá em Tiago, capítulo 3, fala da língua, né? Isso acho que é o capítulo 3 mesmo. Que ela é capaz de colocar um fogo na floresta. Né? Assim como uma faísca, um único fósforo bota fogo na floresta, a tua língua pode colocar fogo na floresta, pode matar e trazer vida. A tua língua pode ser uma maldição, se você não controlar aquilo que você fala. Então a minha língua celebra a tua lei, que é a minha língua, que o meu falar, que eu falar, seja uma celebração da lei do Senhor. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas de louvor a ti, ó Senhor. É o que o salmista diz, se não me engano é o salmista mesmo. E também é o que o cântico diz, né? Pode ser o cântico teu aí de sugestão de cântico. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam todas de louvor a ti, ó Senhor. Já cantamos isso em outros momentos, já fizemos menção disso em outros momentos, e pode ser agora também mencionado e usado por você, caso você queira, no seu momento também de cântico devocional. E encerramos com 175, viva minha alma para louvar-te. Tá vendo? Aqui me parece, também não fiz uma pesquisa,
que o salmista ele está com aquela limitação ainda, né? Do louvor a Deus somente nesta vida. Porque viva a minha alma para te louvar. Então, que eu seja vivo, que eu seja salvo, livre de ações do mal, para que não venham atentar contra a minha vida. E assim eu tenho condição de te louvar. Me parece que aqui ele tem aquela visão ainda limitada, primitiva, de uma vida só para essa vida aqui. E que depois nós vamos aprender no salmista que isso é um progresso, né? Que posteriormente vai ficar estabelecido que a vida não é só isso aqui, mesmo depois da morte. Louvor ao Senhor. Afinal de contas, o Novo Testamento vai dizer, e já citamos isso aqui em outros capítulos, Jesus falou que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Já citamos Lucas capítulo 16, 19 a 31, a história do rico e do Lázaro, onde o rico morreu, estava depois da morte, sabendo quem era ele, e ainda ele lembrava dos irmãos dele que não haviam morrido, lá em Lucas capítulo 16, 19 a 31. Né? Assim como diz em Apocalipse, lá debaixo do altar tinha as almas dos mártires que morreram por causa do Evangelho. E aí ele fala, quanto é que nós vamos ser vingados? Calma que não chegou o tempo ainda. Então, há sim vida após a morte. Ok? Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas. Que Deus nos abençoe.